Oi gente, tudo bem? Hoje nós estamos com mais uma top lista, né? Que no caso vai ser sobre as 10 fases mais difíceis do Crash Bandicoot 1. Sim, o primeiro mesmo. Pois esse pá é o jogo mais difícil do Crash, com as fases mais difíceis que já existiram. Mas então, sem enrolação, vamos logo para a Menção Rosa, uma fase que quase entrou pela lista, mas que acabou não entrando. Então, né, vamos lá. Menção honrosa. E bom, na Menção Rosa nós temos a fase Heavy Machinery, uma fase do maquinário pesado. O nome não faz o menor sentido. Bom, aqui temos esses canos quentes que até podem ser um problema de desviar de alguns. E aqui também tem algumas caixas muito bem escondidas, tipo aqui nessa parte, em que você tem que simplesmente cair no meio de dois bichos. Sério, quem teve essa ideia? Porém, ela não é exatamente tão complicada assim, e por isso que ela tá na missão honrosa. Mas veja, a música da fase pelo menos é boa. Pois é por isso que a fase Heavy Machinery fica na menção honrosa. Décima posição. E bom, na décima posição nós temos a fase Boulder Dash, que no caso é uma fase de perseguição. Tá, o problema dessa fase é que meio que a bola é muito rápida. Se você errar uma coisinha, ela já pode te pegar, e alguns obstáculos te ferram bastante. E a música deixa tudo ainda mais tenso. É sério, a bola aqui parece que tá a 200 por hora. Porque é impressionante como ela quase pega o Crash. Mas então é por isso que a fase Boulder Dash fica na décima posição. Nona posição. E bom, na oitava posição nós temos a fase Castle Machinery. Quer dizer, na nona, né, seu burro? Bom, a fase é levemente mais difícil que a Heavy Machinery, com alguns canos quentes em lugares mais difíceis de ser atravessados. E alguns pulos tem que ser bem calculados para você não morrer também. E fora esses elevadores com esses canos quentes, que podem te matar algumas vezes. Aqui também temos essas coisas, eu sei lá o que é isso, que jogam ar pra fora. Eu não sei o que é isso, na real. Em que você tem que memorizar o timing dela, senão você acaba levando dano. E é sério, só olha o começo. O final tá justo na sua frente, mas tem um buraco gigante que impede você de terminar a fase. É muita sacanagem isso. Mas pelo menos aqui tem algumas máscaras que ajudam bastante. Então é por causa disso que a fase Castle Machinery fica na nona posição. Oitava posição. E bom, na oitava posição nós temos a fase Native Fortress. Bom, essa é uma fase bem sacana, com um monte dessas plataformas de fogo que se você não pular direito você pega fogo. E tem esses índios que te empurram e que enchem muito o saco. Fora o fato de ter essas coisas espinhudas aí que atrapalham. E aqui também temos muitas plataformas que escorregam, que se você demorar pra pular, você acaba caindo. E também no final, depois de todos os desafios que você teve que passar pela fase, tem esse pulo, que é muito sacana, porque você não tem que dar os 3 pulos consecutivos. Primeiro você tem que ir aí atrás, pra daí fazer o último pulo. É muita sacanagem. Mas então é por isso que a fase Native Fortress fica na oitava posição. Sétima posição. E bom, na sétima posição nós temos a fase Lost City, que no caso é uma fase que se passa em uma cidade perdida, Dirt. Bom, essa pode ser uma fase bem complicada se você for novato, porque aqui tem bastante morcego que enche o saco, porque eles summonam vários morceguinhos para te atacar, e isso atrapalha bastante. E a fase também tem alguns pulos bem sacanas, que podem acabar te matando se você for meio burro. Aqui também tem essas paredes que empurram, que acabam te empurrando. Dirt. E quando você acha essas plataformas, você tem que calcular muito bem antes de passar por elas.
E algumas caixas estão nos lugares bem complicadinhos de chegar e algumas estão até escondidas, em lugares que você nem imagina. Mas então é por isso que a fase Lost City fica na 7ª posição. Sexta posição. Lights Out é uma fase bem normal mesmo, sem muito desafio e até que tranquila. Porém, o que entra na lista mesmo é a sua irmã gêmea, a Fumbling in the Dark. Bom, começando por esse começo, que sério, como que eu ia descobrir que ia ter caixa aqui atrás? Mas daí tudo beleza, você continua a fase e os problemas começam a aparecer. Por exemplo, esses pêndulos aí, que tá mais para uns cortadores que podem te atrapalhar bastante. A luz do aquário também não ajuda muito, porque ela pode durar pouco de vez em quando e acabar te matando, por causa da escuridão. E também porque a fase tem parkour em aranhas, sério. E alguns pulos tem que ser calculadíssimos para você não morrer. E a fase também contém poucos checkpoints, então você tem que tomar muito cuidado, porque se morrer volta pro checkpoint de lá de trás. Mas então é por isso que a fase Fumbling in the Dark fica na 6ª posição. Quinta posição. E bom, na quinta posição nós temos a fase Road to Nowhere, uma fase de ponte, que por algum motivo impressionante tem ponte que quebra. Pelo visto o construtor da ponte não pensou muito bem na hora de construí-la. A fase em si é bem tensa. E a música também te consegue deixar tensa. E por algum motivo os javalis da fase de montaria do jogo estão aqui. Pelo visto eles não gostaram da atitude do Crash e agora estão se revoltando contra ele. Alguns pulos aqui tem que ser precisos, senão você vai morrer e cair e perder muitas vidas. E para piorar, no final da fase tem essas tartarugas que você tem que sair pulando. E que se você fizer errado, você pode acabar morrendo. Mas então é por isso que a fase Road to Nowhere fica na 5ª posição. Quarta posição. E bom, na quarta posição nós temos a fase Sunset Vista, a variante da Lost City. Bom, aqui os morcegos voltam e os fogos também. E tipo, olhando assim a fase nem parece tão difícil, mas saiba que essa é a fase mais longa do jogo. Alguns pulos aqui tem que ser muito bem pensados, senão você acaba perdendo vida. E as plataformas que te empurram estão piores ainda, com uns time bem estranho. Algumas caixas aqui estão muito bem escondidas e em lugares que você nem imagina, como eu já disse há um tempo atrás. E as coisas ficam ainda piores se você quiser fazer 100% na fase, porque você não pode morrer nenhuma vez nessa fase, para poder pegar a gema prateada. Mas é por isso que a fase Sunset Vista fica na 3ª posição. Ou melhor, na 4ª posição. Segunda posição. Ou melhor, 3ª posição. E bom, na 3ª posição nós temos a fase Slippery Climb, que no caso é uma fase bem chuvosa com plataformas muito perigosas. Bom, na fase você tem que escalar o castelo do Cortex, só que não é nada fácil fazer isso, pois você tem que pular em alguns abutres, e se você pular errado, você pode acabar morrendo. E algumas plataformas estão em times muito estranhos. A música consegue deixar tudo ainda mais tenso e difícil. Inclusive escute um pouco dela. Deu pra ver que a música é bem tensa. E também é sério, olha esses pulos aqui de giratório, sério, meu Deus. Aqui também tem essas escadas aí que viram rampas e escadas. Então você tem que memorizar pra quando elas abrirem ou fecharem.
Mas não é por isso que a fase Slippery Climb fica na terceira posição. Segunda posição. E bom, na segunda posição nós temos a fase High Road, que no caso é outra fase de ponte, só que ela consegue ser ainda mais difícil do que a Road to Nowhere, pois os javalis continuam aqui e em lugares ainda mais ferrados. Só que só aparece uns 3 javalis, porque a maioria da fase é ficar pulando em tartaruga. Só que acertar onde tem que pular é muito chato, e você pode acabar errando ao tentar fazer isso, e a fase tem poucos checkpoints. E considerando o fato de que você não pode morrer, deixa as coisas ainda mais complicadas. Quer dizer, pegar a gema é opcional, mas, né, se você for fazer, você tá ferrado. Fora que, sério, como que eu ia descobrir que tem coisa aqui atrás? Sério, como que alguém descobriu isso? Mas daí você vai prosseguindo, achando que as coisas vão melhorar com o tempo. Bom, na verdade você tá muito enganado, pois na verdade os pulos começam a ficar ainda mais complicados e difíceis. E a música te deixa ainda mais tenso, e os pulsos da tartaruga complicam muito mais as coisas. E o jogo ainda tem a cara de pau de esconder uma caixa de vida aqui em cima. Os caras é muito safado. Pelo menos quando você termina a fase você fica muito aliviado. Mas então é por isso que a fase High Road, fica na segunda posição. Primeiro colocado. E bom, na primeira posição nós temos a fase Storm Ascent. Então, eu sei que agora você deve estar pensando, ai, mas essa é uma fase deletada, você não pode botar aí. Mas olha, eu joguei a versão do remake e a fase meio que tá dentro do jogo que só pode ser acessada por Game Shark. Então, eu vou considerar essa fase. Bom, ela é uma variante da Slippery Climb, que eu já falei aqui na lista, só que umas 5.000 vezes piorada. Muitos pulos aqui são muito mal feitos pelos criadores, ou que simplesmente são muito ruins, ou difíceis de fazer. Tipo, os caras fazem um pulo desses aqui, o cara fica jogando poção numa plataforma que abre e fecha muito rápido. Sério, eu não sei como os criadores conseguiram calcular isso. Mas tem algumas partes muito mais complicadas que essa. Tipo essa aí. Ou essa aqui, que as plataformas ficam na velocidade da luz abrindo e fechando. E aí pra piorar tem esses espinhos que tentam te acertar. E se você bater neles você perde um aquaco e pode ferrar tudo. As escadas que abrem e fecham aqui estão piores ainda, com times ainda mais nada a ver. Inclusive essa fase é tão difícil que originalmente ela era pra ser a última fase do jogo. Um belo desafio. E sério, olha esse pulo, as duas plataformas abrem e fecham. E se liga no pulo que você tem que fazer. Alguém me mata. Então é justificável o porquê dela ter sido retirada do primeiro jogo. Mas então, é por isso que a fase Storm Ascent fica na primeira posição, como a fase mais difícil do Crash Bandicoot. Mas então essa foi a minha lista, das fases mais difíceis do Crash Bandicoot. E só lembrando aqui que essa é uma lista bem pessoal, então você pode ter uma opinião diferente da minha. E se você tiver, comente aí embaixo qual é a sua opinião, porque eu quero saber qual que é a sua opinião. Mas então, muito obrigado por ter assistido. Se você gostou do canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, dê um joinha nele. Se você acha que outras pessoas gostam desse tipo de canal, se inscreva. Ou melhor, compartilhe esse vídeo para essas pessoas. E também, veja minhas outras listas, vai que você gosta. Mas então, muito obrigado por assistir e até a próxima. E por favor, não jogue Storm Ascent.